Faça isso 2 vezes por semana e faça a média do mês. Que enquanto você está medindo a pressão, você não pode falar. Você tem que ficar em silêncio. O falar seu eleva a pressão. Então você tem que se manter em silêncio. Mas este é o aparelho ideal que eu recomendo. Não estou falando da marca, eu estou falando do estilo do aparelho. É isso aí. Isso é que você tem que procurar na farmácia se você for adquirir. Olá, seguidores do Minha Saúde Curas Naturais. Aqui é o Dr. Laí Ribeiro. Ter o costume de medir pressão em casa é muito interessante, muito válido, muito útil. Antigamente, você chegava no médico e dizia assim: doutor, o senhor é meu médico, eu entrego a minha saúde nas suas mãos. O médico não pode fazer nada, se você sair daí entra o outro, ele não vai lembrar de nada disso. A responsabilidade da sua saúde é sua. Isso não pode ser delegado para ninguém, ela é sua. O fato de você aprender a medir em casa faz toda a diferença. Então você vai, claro, usar um manguito de braço, não de pulso. Aquele de pulso não tem a mesma acurácia. Então, já que você vai comprar um aparelho de pressão, eu recomendo que você compre um com manguito de braço, ao invés daquele que você coloca aqui no punho. Segundo, o aparelho tem que ser automático, ele não depende de ninguém escutando. Você coloca ele no braço esquerdo, insufla ele, solta, ele quando terminar vai estar a medida da pressão sistólica e medir a pressão diastólica. Para não dar aquele problema de você estar nervoso ou nervosa para saber sua pressão, é recomendável que você respire pelo menos 5 vezes, uma respiração profunda diafragmática, respira, solta 5 vezes, e aí você mede a pressão 3 vezes, anota as 3 vezes quanto deu, descarta a primeira medida e faz a média da segunda e da terceira. Esse é o jeito perfeito. Usa sempre um braço só, no caso um esquerdo. Faça isso 2 vezes por semana e faça a média do mês. E se você fizer isso durante 2, 3 meses e não tiver nada, você não tem problema nenhum disso. Agora, você tem que levar em consideração também a acurácia do aparelho. Esse aparelho, quando você comprou, ele foi lá calibrado. Mas essa calibração também acaba com o tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, pode ser que esse aparelho não esteja mais calibrado. E aí você está medindo com o aparelho errado. Aliás, os médicos têm que fazer essa calibração de tempos em tempos. Quando era antigamente que a gente fazia com aparelho de pressão de mercúrio, tinha o cara que fazia essa calibração disso. Você comprou um aparelho que tem 10 anos, você resolveu usá-lo agora, e agora ele já está descalibrado. Então essa preocupação também tem que existir. Está aí para você ver, ó. Então a marca, esse aparelho é alemão, mas não interessa, eu não estou fazendo propaganda da marca, eu estou mostrando como que é aí. Eu estou mostrando para você que é um manguito de braço, olha lá, e não de pulso. O aparelho é todo automático. Ele dá para você lá, a sistólica, no caso 130, a diastólica, no caso 83. Então, por essa classificação aí, esse paciente é pré-hipertenso, porque tinha que estar abaixo de 120 da sistólica e abaixo de 80 da diastólica. Você tem que medir várias vezes, fazer aquela média. Se a média caiu nisso aí, você, de acordo com isso aí, é pré-hipertenso. E aí você vai ter que levar em consideração uma série de coisas que nós vamos discutir depois. Mas este é o aparelho ideal que eu recomendo. Não estou falando da marca, eu estou falando do estilo do aparelho. É um aparelho automático de manguito de braço. É isso aí. Isso é que você tem que procurar na farmácia se você for adquirir. Bom, primeiro a pressão é medida nos braços. De preferência um braço. De preferência o esquerdo. Quando o médico mede a pressão em você pela primeira vez, é interessante ele medir nos 2 braços. A partir daí, é interessante ele medir só no esquerdo, tá? E ficar nesse, só esse. E no esquerdo também quando você mede em casa, porque
A maioria, 93% das pessoas são destras. 7% são canhotas. Então, quando você compra um aparelho de pressão, se você quer medir em você mesmo, é muito mais fácil você medir no braço esquerdo que você manuseia com a mão direita. Então, vamos escolher o braço esquerdo. A pressão é expressa ou em centímetro ou em milímetro. Eu posso ter 12 por 8 ou 120 por 80. É a mesma coisa. Esse 12 por 8 ou 120 por 80, o número maior é a pressão sistólica. O número menor é a pressão diastólica. Então, 12 por 8, o 12 é a pressão medida no vaso sanguíneo quando o coração está contraindo. E o 8 é a pressão medida no vaso sanguíneo quando o coração está relaxado. O coração ele faz assim, ele contrai e relaxa. Só que ele leva 1 para contrair e 2 para relaxar. 1 para contrair e 2 para relaxar. 1 para contrair e 2 para relaxar. Então, na realidade, eu podia dizer que o coração só trabalha 8 horas por dia. Porque ele contrai em 1 e relaxa em 2. Se ele contrai em 1 e relaxa em 2, ele passa 2/3 do tempo descansando e 1/3 contraindo. Se o dia tem 24 horas, ele trabalha 8 e descansa 16. Quando ele contrai, ele promove a pressão sistólica. Quando ele relaxa, ele promove a pressão diastólica. Então eu posso ter elevação só da sistólica, chama hipertensão sistólica isolada. Eu posso ter das duas, chama hipertensão arterial. E essa pressão, ela vai ser causada tantas vezes quanto o batimento cardíaco. Nosso coração bate mais de 100 mil vezes em 24 horas. Então, se eu tenho uma pressão elevada, mais de 100 mil vezes em 24 horas, os meus vasos sanguíneos recebem essa pressão. Eu gostaria de fazer uma analogia para você aqui. Você imagina um rio no seu leito. E é aquele rio que corre lento, sabe? Você olha na água, quase que parece que ela está parada. Mas, de repente, o leito do rio se estreita. E tem até pedras e tudo mais lá. E, de repente, aquela água corre mais rápido. Por quê? Porque o rio vinha largo e lento. De repente, estreitou o rio, aquela água tem que passar agora numa velocidade maior, senão ela acumula. Então, ali vai ter uma correnteza. Agora, você pega essa analogia e leva lá para o sistema biológico, corpo humano. Eu tenho um sangue dentro de uma artéria. De repente, a artéria diminui de calibre. O sangue tem que aumentar a pressão para passar ali. Então, o problema vascular interfere na pressão. Se a minha vasculatura está contraída, o que eu vou ter? Eu vou ter um aumento de pressão. O que causa a pressão arterial? É o volume sistólico, é a quantidade de sangue que o meu coração está jogando cada vez que ele bate e a resistência que está recebendo. Quando eu multiplico o volume sistólico pela resistência, eu tenho a pressão arterial. Certo? Então é assim, ó. Até 12 por 8 é normotenso. Acima de 14 por 9 ou 140 por 90 é hipertenso. Então, se eu tenho menos de 12 por 8, eu sou normotenso. Se eu tenho entre 12 por 8 e 14 por 9, eu sou pré-hipertenso. E se eu tenho acima de 14 por 9, eu sou hipertenso. Eu estou simplificando. A classificação médica é um pouco mais sofisticada, mas não adianta eu trazer muito sofisticação aqui, porque acaba confundindo a gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos guardar isso. Até 12 por 8 é normal, acima de 12 por 8, menos de 14 por 9 é pré-hipertensão e acima de 14 por 9 é hipertenso. Então, acima de 14 por 9 é hipertenso e entre 12 por 8 e 14 por 9, pré-hipertenso. Isso é um grande problema na prática. É a aferição, a medição da pressão, que muitas vezes é errado. Vamos começar por uma que chama síndrome do avental branco.
Os médicos hoje, a maioria não usa avental branco mais, mas usava. Então você pensava num médico, você pensava alguém de branco, com estetoscópio no pescoço. Assim que era a imagem do médico. Tá? Então o que acontece? A pessoa tem a pressão normal, mas quando ela chega perto de um médico ou de uma enfermeira de avental branco, automaticamente a pressão dela sobe. Agora você imagina, se você tem a síndrome do avental branco e você é uma pessoa normotensa, sua pressão é normal. Quando você chega perto do médico, o médico vai medir, a pressão está elevada. O médico te passa um remédio para baixar a pressão. Só que você tem pressão normal. Você só tem pressão alta na presença dele. Você vai para casa e você agora começa a ingerir, começa a tomar o remédio que o médico passou. E aí você começa a sentir mal. Porque você tinha pressão normal. A única coisa que você tinha era a síndrome do avental branco. Então isso existe. Outro erro na aferição é a falta de tempo do médico. O médico conversando. O médico não esquece de falar para você que enquanto você está medindo a pressão, você não pode falar. Você tem que ficar em silêncio. O falar seu eleva a pressão. Então você tem que se manter em silêncio. O esvaziamento rápido do manguito. Às vezes o manguito é esvaziado tão rápido que a ausculta do médico pode causar problema. Ele pode se confundir e determinar uma pressão que não seja. Medir uma vez só? Não, tem que medir mais de uma vez. Quando você está no consultório, ele tem que medir pelo menos 3 vezes. Descartar a primeira e fazer uma média da segunda com a terceira. E um outro problema sério, muito sério, é o tamanho do manguito. Então, você imagina um indivíduo fraquinho, magrinho, que pesa, sei lá, 50 quilos, e um cara de 120 quilos, cheio de músculo, com um bração enorme de bíceps. E o mesmo manguito, esse fortão fisiculturista, vai dar que a pressão dele está alta. E na realidade o problema é o manguito. Então às vezes a gente tem que ter um manguito maior. Existe um manguito de coxa que a gente usa em pessoas que têm o braço muito obeso ou muito musculoso. E só uma curiosidade, existe o chamado hipertensão mascarada, que é o oposto da síndrome do avental branco. A pessoa tem pressão alta, mas quando ela chega perto do médico, ela se sente cuidada e a pressão dela baixa. Mas quando ela volta para casa, ela está com pressão alta de novo. Ela só tinha pressão baixa, normal, quando ela estava perto do médico. Isso chama hipertensão mascarada. É raro, mas também existe. Vamos difundir essa mensagem e esse material pelas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a este conhecimento que propõe uma nova visão médica. Um forte abraço e uma ótima saúde para você.